O Washington Reis está na casa? Não. O deputado Assis Carvalho. Sim, senhor presidente. Vossa Excelência tem 15 minutos regimentais, após pastor Marcos Feliciano, 15 minutos. Senhor presidente, eu inicio reiterando o que tenho dito aqui desde o início, inclusive com a minha questão de ordem colocada aqui e o recurso referente à minha questão de ordem, que todos foram negados, mas nem por isso eles são menos legítimos. Por isso, não tenho dúvida que impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. E poderia aqui registrar novamente, mas já foi lido em alguns momentos, o que dispõe o artigo 85 da Constituição Federal, como também o que dispõe a Lei 1079 de 50. E nenhum desses dois princípios legais a gente encontra este termo pedalada. Portanto, a pedalada é uma invenção midiática, modelo de Adolfo Hitler, repetindo tantas mentiras para transformá-las em verdade. Mais uma vez, é possível ver claramente que não há qualquer referência ao termo pedalada fiscal, que é o que se alega aqui, nem no artigo 85 da Constituição Federal e nem na Lei 1079 de 50. E no mundo jurídico, o fato tem que se subsumir à norma, ou seja, o fato tem que se enquadrar perfeitamente na lei. Só assim os efeitos jurídicos poderão incidir sobre o fato. O fato seria pedalada fiscal ou algo que a descreva. E nós não temos nenhum caso, nenhum outro. O parecer técnico do TCU diz que a presidente Dilma teria descumprido parcialmente o item 6 do artigo 10º da Lei 1039, a chamada Lei de Impeachment, que tipifica os crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária. O item que teria sido parcialmente descumprido seria este, vou reler aqui para efeito de registro. 6. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. Volto a dizer, o que temos é um parecer técnico do TCU e não uma decisão do Tribunal Superior. O TCU não é superior ao Congresso. O parecer emitido pelo TCU é um subsídio tanto para o parecer da CMO quanto para o julgamento do Congresso Nacional. Vejamos o que diz a Constituição no seu artigo 49, no inciso 9. É de competência exclusiva do Congresso Nacional julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Como é do conhecimento de todos aqui, o julgamento anual das contas da presidente Dilma, ao qual se refere o TCU, não foi feito ainda por esse Congresso Nacional. E tem mais. Ainda que a Congresso Nacional aceite esse parecer do TCU e rejeite as contas da presidenta, é fato que tais contas se referem ao governo anterior. E segundo o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição, não pode haver responsabilização no mandato por conduta eventualmente ocorrida em mandato anterior. Olha o que diz o artigo 86, lá no seu parágrafo 4º da Constituição, lá no inciso 4º. O Presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. O legislador constituinte excluiu a hipótese de responsabilização do presidente por atos que não tenham sido praticados no exercício do mandato que ele exerce atualmente. Mesmo que o presidente em exercício hoje seja o mesmo do mandato anterior, isso não interfere na aplicação do preceito do parágrafo 4º. A presidente não pode ser impedida por algo eventualmente ocorrido em mandato anterior. Então, as chamadas pedaladas fiscais não foram consideradas no despacho de admissibilidade feito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ele foi corretamente orientado de que se tratava, de fato, afeto ao mandato anterior. Afastar a possibilidade legal do impedimento da presidente Dilma, vem o argumento da denúncia de que houve em 2015 essa edição de 6 decretos de suplementação orçamentária em julho e agosto de 2015. Supostamente sem autorização legal, em ofensa à meta do superávit primário. Definiram isso por analogia ao parecer do TCU,
como reincidência da pedalada fiscal, firmada que, neste mandato, teria se repetido o suposto crime. E então a presidente poderia ser impedida. Primeiro, o governo já esclareceu que isso não ocorreu. Segundo, isso é um exercício de futurologia. Ora, as contas de 2015 sequer foram apresentadas ainda pelo governo ao TCU. Quanto forem, ainda serão analisadas e julgadas pelo TCU, que emitirá um parecer técnico, que será analisado pelo Parlamento. Só então haverá votação no Congresso. E só então poderia ser configurado o crime de responsabilidade. Logo, esse processo de impeachment não tem base legal. Dito isso, senhor presidente, passada a questão jurídica e verificada a falta de base legal, passemos ao real significado dessa tentativa de impedimento. É golpe de Estado, sim. Isso que não é um ato de representantes do povo dispostos a analisar, com isenção, uma denúncia feita por cidadãos isentos. Isso aqui é um espetáculo montado para banir do Brasil um projeto de governo que prioriza os mais pobres e cria condições de qualidade de vida para todos os brasileiros. Isso aqui é um jogo político sujo, no qual se procura confundir os brasileiros com a citação de leis para mascarar um golpe. Isso aqui é tradução da ira da elite, que se veste de uma suposta legalidade para tirar do poder uma presidenta legitimamente eleita por 54 milhões de brasileiros e brasileiras. O que está por trás disso é a elite raivosa, aliada a setores da grande mídia, a grandes empresários, a setores do Judiciário e do Ministério Público para inflar artificialmente o clima de estabilidade, potencializar a crise econômica, paralisar o país e fabricar deduções ilógicas de que o Brasil é inviável. Eles estão loucos porque perderam nas urnas 1, 2, 3, 4 vezes. E agora, no próximo domingo, domingo 8 dias, vão perder a 5ª, porque serão derrotados mais uma vez. E sabe que é real e enorme a possibilidade de perder pela 5ª vez também em 2018. E eles sabem disso porque o povo brasileiro provou e aprovou os benefícios do governo que tirou 36 milhões de brasileiros e brasileiras da miséria. Do governo onde os pobres têm direito a tomar café, almoçar e jantar. Do governo que ampliou o ensino superior, criando novas universidades e ampliando o acesso ao ensino superior com o FIES e o ProUni. E ainda o Ciências Sem Fronteiras. O povo brasileiro teve acesso, finalmente, às casas bem feitas da Minha Casa Minha Vida, aos mais de 19 milhões de empregos gerados neste governo, ao atendimento de urgência do SAMU, ao direito de sorrir e mastigar comida após o atendimento odontológico do Brasil Sorridente, e para quem nasce com bons dentes, bons médicos, talvez isso não valha nada, mas para os pobres tem um valor muito grande. Foi esse governo que instalou a Comissão da Verdade para escancarar os crimes cometidos na ditadura, que tirou 15,6 milhões de brasileiros da era da lamparina, como luz para todos, que levou água ao semiárido, que reduziu a mortalidade de crianças. Sabe o que significa isso na vida das pessoas? Sabe o que é ser mãe de família, ser pai de família, ser jovem e não ter escola, não ter trabalho, nem perspectiva de vida? Sabe o que é não ter direito de se manifestar? Muita gente não sabe por quê. Porque isso, infelizmente, é coisa do passado. Mas a elite quer trazer de volta esse passado. A direita não suporta que o filho do pedreiro seja doutor. A direita não suporta, ela não admite que pobre viaje de avião. Eles acham que favela é lixo. A direita não aceita que a empregada doméstica tenha direitos trabalhistas. A direita quer reduzir os direitos dos trabalhadores, quer reduzir salário, quer aumentar a jornada de trabalho. A direita não perdoa ser rejeitada nas urnas. A elite raivosa decidiu a forra e quer chegar ao poder na marra. São fascistas, não toleram democracia. É essa elite que quer voltar ao poder. Quanto ao desejo das elites, nada podemos fazer. Mas há algo que me preocupa. E eu cito aqui uma frase atribuída a Luther King, quando ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons.
O que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Foi o grito dos maus na Inconfidência Mineira que esquartejou Tiradentes. Ou alguém acha que os que hoje pedem o golpe não são os mesmos daquela época que condenaram um brasileiro do qual temos muito orgulho? O grito dos corruptos conduziu Getúlio Vargas ao suicídio. Ou alguém acha ainda que os golpistas de hoje não são os mesmos que o pressionaram, repetindo incessantemente que ele estava envolvido em corrupção, acuando o presidente, levando ao suicídio? Será que ele realmente estava envolvido no que disseram na época? Foram as mentirosas vozes que, na ditadura militar, inviabilizaram a volta de Juscelino Kubitschek para a presidência da República. Depois, um acidente nunca bem explicado o tirou do cenário político. As vozes que gritaram para derrubar o gaúcho Jânio Quadros, João Goulart, em 64, eram as mesmas vozes de hoje. Ou vocês acham que ele estava envolvido com o que dizem que estava envolvido naquela época? Leonel Brizola, uma das maiores lideranças democráticas deste país, conduzido ao exílio pelas vozes do mal, que não aceitavam, poderia, se tivesse sido candidato na época, poderia ter sido presidente deste país. Depois de uma dolorosa ditadura, tivemos uma abertura democrática com outro mineiro, Tancredo Neves. De uma forma não tão bem explicada, saiu da cena um dia antes da sua posse. Coincidência? Esses que acabei de citar eram todos mineiros e gaúchos. E a presidente Dilma é uma mineira gaúcha. A elite paulista odeia o que não é espelho. É como se fosse uma maldição. Diz Karl Marx que a história acontece primeiro como tragédia, depois se repete como farsa. A bola da vez é a Dilma, a presidente mineira gaúcha, com a qual pretendem repetir a história de Tiradentes, Jango, JK, Brizola, Getúlio Vargas. E, coincidentemente, quem se levanta contra ela são as mesmas vozes da mesma elite paulista. Não vamos permitir tragédia, não vamos permitir a farsa, não vamos permitir que sacrifiquem Dilma, uma mulher de vida limpa, honrada e decente. E o que é a farsa? São os objetivos dos golpistas que eles não ousam dizer, que eles não assumem, que eles escondem por trás da camisa da seleção, por trás da bandeira do Brasil, que eles abafam, sussurrando enquanto outros cantam o hino nacional. São farsantes. Prometem que vão combater a corrupção e limpar o país, mas já estiveram no poder, e quando estiveram no poder, engavetaram os processos e engessaram os órgãos de investigação e de controle, como a Polícia Federal e o Ministério Público não podiam funcionar naquela época. Eles prometem incrementar a economia no Brasil, mas quando estavam no poder, viviam de joelho diante do FMI e na lanterna do desenvolvimento. Era um país subdesenvolvido. Eles dizem que vão retomar o crédito do Brasil no mundo, mas quando estavam no poder, era motivo de chacota internacional. Há uma pressão forte de empresários, de caciques políticos, de mídia, todos golpistas, tentando intimidar deputados desse parlamento. E eu repito, sob o silêncio de pessoas decentes, grandes crimes foram praticados. E isso vai acontecer novamente, se não erguermos a nossa voz em defesa da democracia. Não vamos permitir que os fascistas nos silenciem. Vamos erguer nossa voz contra a injustiça, contra o retrocesso, contra a ditadura, contra o golpe. Vamos erguer nossa voz em defesa da democracia. Não há vida depois do golpe. O que vem no dia seguinte ao golpe é censura, pobreza, morte. E é por tudo isso que meu voto é contra esse golpe travestido de processo de impeachment. E aí eu diria, senhor presidente, que o relatório feito pela assessoria de Eduardo Cunha e assinado pela fidelidade de Jeová Arantes causa nojo. É um relatório sem nenhuma consistência, sem base legal. É um relatório puramente político. É um relatório golpista. É um relatório que, como não tem base jurídica nenhuma, aí começa a se discutir impopularidade. Então vamos mudar a Constituição, vamos discutir o parlamentarismo, mas vamos deixar de hipocrisia, porque a gente sabe que o que está em debate aqui não é nem uma fundamentação jurídica. O que está em debate aqui é o ódio e o desespero de uma elite que sabe que nas urnas
perderão a eleição outra vez. Pode até não ser para a gente, mas eu espero que seja para um projeto mais evoluído e maior, não um projeto atrasado que nós já conhecemos e sabemos que não serve para a nossa nação. É por isso, senhor presidente, que o meu voto é declarado. Eu voto pela democracia. Eu voto contra o golpe. Eu voto a favor do Brasil. Com a palavra, deputado pastor Marcos Feliciano, tem 15 minutos regimentais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,